amiguinhos! Bem-vindos a mais uma aula de artes. E o assunto de hoje é... Então, para falarmos de música, nós primeiro precisamos pensar sobre o que é música. Você tem alguma definição? Você já chegou a pensar sobre o assunto? O que é música para você? Que tipos de música você escuta? Todo tipo de gênero de música. Forró, rock, pagode, heavy metal, hardcore, samba, hip hop, música clássica, o fogote, deixa eu ver, bem, música para todo tipo de gosto, né? Seresta, tem gente que gosta de modão, sertanejo, aquelas músicas mais calmas também. Então, a variedade de música que nós temos nos dias de hoje nos faz refletir sobre que tipo de música cada pessoa gosta, como ela é composta e o que a define como música. Eu acho que você já deve ter escutado em casa as seguintes frases, pelo menos no mínimo uma vez. Abaixa isso que tu chama de música. Não, isso não é tipo de música que alguém gosta de ouvir? Rola muito preconceito também dentro dos gêneros musicais, né? Por conta da diversidade de ritmos e de instrumentos utilizados para poder compor uma música. E cada um tem um gosto, né? Deus nos criou de uma forma tão ampla, tão vasta, tão diversa, inclusive essa questão de gosto. Você pode ter um amigo que gosta muito de samba e você gosta muito de funk. É um gosto. Mas aí, geralmente, um não gosta do outro. Dificilmente encontrar quem goste das mesmas coisas. E é isso que a gente vai estudar ao longo dessa aula. A gente vai discutir um pouquinho sobre música, sobre o que é música. E vamos ampliar esse nosso conhecimento sobre o tema. Vamos lá para a questão da definição de música. Se você perguntar para alguma pessoa mais antiga, né, com um pouco mais de experiência que você, ela vai dizer que música são sons combinados. Tá errada essa definição? Não, tá completamente correta. Porque música é isso. Não importa com o que ela seja feita, ela pode ser feita com o batuque de uma baqueta ou de algumas varetas em cima de uma lata. Ela pode ser também muito produzida por instrumentos que levam tempo para serem elaborados e feitos, como violino, violoncelo, saxofone, como trompete, trombone, bateria, violão, guitarra, contrabaixo, gaita de Foley. Então, independente de como ela vai ser executada, independente de que instrumento vai ser utilizado, se vai ser só instrumental, se vai ser só vocal, se ela vai ter acompanhamentos ou não, o barulho do mar, o barulho do vento quando ele está soprando entre a fresta de uma janela, os passos de alguém, a batida do coração, né? Todas essas coisas, um assovio, todas essas coisas, esses sons, quando eles são combinados com a intenção de criar música, é música. Então você pode estar criando sua própria música nesse exato momento, apenas com a batida do seu coração, que é rítmico, certo? E tamborilando os dedos em alguma superfície que faça algum barulho oco. Você já deve ter assistido em algum desenho ou até mesmo em algum filme, aquele pessoal que tira som da borda dos copos de cristais. Eu acho que tem uma cena naquele filme Miss Simpatia com Sandra Bullock, e o talento dela é justamente apresentar uma música tocando, passando o dedo na borda dos copos com medidas diferentes de água, né? Então, todos esses tipos de apresentações, esses sons combinados e apresentados com essa intenção de ser música, ele é música. Ok? Então, para definição de música, coloque isso na sua cabeça. Música é qualquer som, independente de como ele é produzido, mas se ele for feito com a intenção de ser música, é música. Beleza? Então, quando a gente fala de música, a gente também vai falar de instrumentos musicais. É impossível desassociar uma coisa da outra. Se a gente vai definir o que é música, a gente também precisa estudar como ela é produzida, se por meio do canto,
certo? E o canto ele tem outras classificações, como timbre de voz, altura, intensidade, todas essas coisas compõem um canto. Não é simplesmente cantar. Cada pessoa tem um alcance vocálico diferente e o nome desse alcance, dessa extensão vocálica, ela tem um nome e você já pode até ter ouvido, até porque a gente tem muitos programas de variedade sobre música, né? E eles vão falar, é um contralto, é um soprano, é um mezzo-soprano, é um barítono, é um tenor. A gente escuta muito tenor quando vão falar sobre ópera, né? E o soprano também, que é o soprano lírico, e é justamente esses tipos de extensão vocálica que é utilizado. Mas além da extensão vocálica, dessa questão de canto na música, nós temos os instrumentos musicais. Eu queria começar com vocês por eles. O livro que a escola adota, ele vai trazer a questão dos tambores, mas vamos um pouquinho além dos tambores. Quais são os instrumentos musicais que você conhece? Quais são os instrumentos musicais que talvez você tenha tido a oportunidade de manusear ou de chegar perto, de escutar pessoalmente? Se você vai numa loja de música, nós temos algumas aqui na cidade, então você pode ter o contato com esses instrumentos e ver como eles funcionam. Os mais comuns, né, os mais populares que se encontra basicamente em toda loja de música, toda cidade vai ter, é o violão, composto por 6 cordas. Cada corda tem um tom. Ele tem um braço, ele tem um corpo e ele é feito de madeira, e justamente aquela parte oca de dentro que tem um buraco no meio é chamado de acústico, o corpo acústico dele, que é por onde o som é produzido. Então o violão é muito comum, ele é utilizado em vários tipos de música, desde o tango utiliza, a samba utiliza, né? As músicas normais que nós escutamos, ditas normais entre aspas, né? As ditas normais, como músicas na igreja, a música de reunião, o forró, todos eles têm o violão como base. Ele geralmente é um instrumento de base, porque a partir dele os outros instrumentos podem se sobressair. Uma variação do violão, por assim dizer, nós vamos ter vários tipos, né? Nós temos o violino, que não é um violão, mas é da mesma classificação do violão, um instrumento de corda. O violino, o violoncelo, o baixo acústico, o baixo elétrico, a guitarra acústica, e um que talvez você não saiba que faz parte da classificação de instrumento de cordas, mas ele também se enquadra em outro tipo de instrumentos, que é o que nós vamos falar, é o piano. Ele é tanto um instrumento de cordas como um instrumento de percussão. Ele é de cordas porque justamente o piano, ele é composto por cordas afinadas em tons diferentes. Cada tecla daquela é uma corda que é tocada, certo? No interior dele e produz aquele som. Então, o piano, se você não sabia, tá sabendo agora, também é um instrumento de cordas, ok? Então, a gente pula do instrumento de cordas, que temos também, esqueci uns clássicos que a gente usa muito aqui no Brasil, é o cavaquinho, o bandolim, todos eles também são instrumentos de cordas muito interessantes e vale a pena dar uma olhada para conhecer depois. Os outros instrumentos que a gente pode ressaltar, mais comuns, são chamados os instrumentos de percussão. Eles são mais fáceis de serem manuseados por questão de tamanho, por questão de facilidade de tirar sons dele, né? Diferente, por exemplo, de uma guitarra, de um contrabaixo elétrico e tal. Então, quais são esses instrumentos de percussão que nós conhecemos e que nós temos nos dias de hoje? Nós temos os tambores. Tambor tem de toda qualidade, de todo tamanho, de todo jeito, para todo gosto. Tem tambor também com todo tipo de afinação. Por exemplo, no Maranhão e naquela parte do norte do nosso país, como Amazonas, Amapá, né, o Pará, eles têm o Bumba Meu Boi. E o Bumba Meu Boi é tocado por meio dos tambores de crioula, certo? São grandes tambores que eles tiram som. Alguns deles, o pandeiro, né, inclusive o pandeiro acústico, ele é aquecido na fogueira, o tradicional é aquecido na fogueira para poder ser tirado algum som dele. Outra coisa, na China, né, nós temos uma apresentação cultural na China riquíssima, que é justamente China e Japão, que é justamente as apresentações dos tambores. Eles são tidos como algo assim marcante, e em alguns filmes a gente pode ver eles serem tocados, como por exemplo aquele A Grande Muralha, que foi lançado recentemente. Ele tem a apresentação dos tambores, que cada toque do tambor simbolizava uma
uma estratégia, certo? Na batalha. Outras danças típicas que você pode pesquisar no YouTube e ver sobre os tambores é justamente a dança do leão, a dança do dragão na China, e todas elas são apresentadas com a batida de tambores. A gente também tem o tambor de crioula aqui no Brasil, né, que eu falei anteriormente, e temos também o pandeiro, né, que é outro instrumento de percussão, que é muito conhecido aqui no Brasil por conta do samba, por conta do nosso carnaval. E o pandeiro é utilizado bastante. Outro instrumento de percussão que a gente vê muito, principalmente no meio evangélico, certo? E nas bandas que apresentam no Brasil, é a bateria. Aposto que você conhece, né? Esse instrumento de percussão composto de pratos, de tambores, né? E eles são de diferentes formatos e tamanhos e cada um deles tem um tom diferente, certo? Mas que os sons combinados dele se torna harmônico e é que dá o ritmo à música que está sendo executada. Sobre o tambor, eu trouxe uma curiosidade para vocês, certo? Que é como eles são produzidos. Os tambores são instrumentos de percussão altamente, podem ser feitos de plástico, acrílico e materiais diferentes. De acordo com o dicionário Oxford de Música, ele consiste em uma pele que é chamada de membrana. A membrana é bem esticada, algumas vezes sendo esquentada para ficar mais maleável e presa no fuste, que pode ser de madeira, metal, osso ou cerâmica. Seu som pode ser obtido por meio de batidas com a mão ou qualquer objeto. Já que falamos sobre curiosidades, eu queria trazer esse quadro aqui para vocês, que é justamente esse momento Você Sabia? E a nossa curiosidade de hoje que eu queria trazer para vocês é sobre a banda Pato Fu. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, mas eu vou apresentar para vocês um pouquinho. E essa banda revolucionou, certo? Lançando um CD extremamente engraçado e divertido e inusitado. Por quê? Porque eles pesquisaram instrumentos musicais infantis, mas não são instrumentos profissionais. Ele pegou os brinquedos de criança, aqueles brinquedos que produzem sons e que imitam instrumentos, e eles comporam músicas e tocaram várias músicas, um CD completo, utilizando esses tipos de instrumento, que é justamente os brinquedos dos filhos que eles viram. Eles também pesquisaram outros instrumentos na internet que não tem aqui e tem fora, e trouxeram e combinaram os sons e tudo mais, e eles produziram músicas utilizando brinquedo de criança, certo? Alguns bem conhecidos como o xilofone. Acho que todo mundo, se não teve, mas já viu em desenhos animados, já viu na televisão propaganda, nesses filmezinhos, no celular, quando você baixa aplicativo de jogos para crianças de 3 a 6 anos, tem, quando vai para essa parte de instrumentos, né, tem lá o danado do xilofonezinho para você tocar. E ele é bem divertido, o som dele é bem estridente, ele é tipo um teclado, mas não é um teclado, ok? E ele fica suspenso por pernas e ele é tocado com baquetas. Então eles utilizaram isso, eles utilizaram a flauta, porque flauta é tida como brinquedo, né? Foi brinquedo por muitos anos, mas também é um instrumento. Então eles utilizaram a flauta doce, que talvez você já possa ter conhecido, já deve até talvez ter tocado. Então eles pegaram esses instrumentos de criança e fizeram música, e eu queria mostrar um pouquinho dessa música pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido, que eu tenha sido clara e que você possa estar agora no seu momento em casa ampliando o seu conhecimento. Você senta e você vai escrever à mão, não é digitar, ok? Quando você escreve à mão, o seu cérebro funciona quase que todo. Porque agora você vai colocar em prática aquilo que você ouviu. Você vai pensar, você vai raciocinar, provavelmente você vai ter que pesquisar e você vai escrever. Quando você escreve,
fica gravado. Então eu deixo essa dica para vocês. Sempre que terminar uma aula, quer seja minha, quer seja de qualquer outro professor, escrevam, façam um resumo, façam uma pequena redação. Eu sei que redação às vezes é o terror dessa época, dessa idade, mas façam uma redação com suas palavras do que você entendeu do assunto. Se você achou alguma coisa interessante, se algo chamou sua atenção, uma curiosidade, uma regra, certo? Alguma coisa chamou, pegou você, isso aqui eu aprendi mesmo, eu quero saber mais sobre isso, vai lá e pesquisa. A internet tá assim, ó, assim de conteúdos para você fazer isso. Então essa é a minha dica. E no final do livro que nós utilizamos, ele traz um mapa mental, certo? Mas o mapa mental, o que seria o mapa mental? O mapa mental nada mais é do que um resumo tópico do que a gente viu na aula, tá? Então ele traz um mapa mental e eu vou fazer aqui um mapa mental com vocês rapidinho, só pra gente ver o que a gente viu na aula de hoje, beleza? Então, no nosso mapa mental de hoje, a gente viu o que é música, ou seja, a definição de música. Nós vimos alguns tipos de música, como elas são classificadas, e nós vimos instrumentos musicais. Nós vimos os instrumentos de cordas e os instrumentos de percussão. Nós também vimos na nossa curiosidade a banda Pato Fu e a gravação do CD com sons de brinquedos. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo.